Nessa aula vamos estudar a multiplicação de números naturais, né? A gente vem fazendo as operações entre números naturais, já vimos adição e subtração. Aí, continuando, vamos estudar agora a multiplicação de números naturais. E aí vamos começar com o seguinte exemplo. Lembrando que os números que a gente conhece até agora são apenas os números naturais, ok? Então, nesse exemplo a gente tem uma adição, né? A gente quer fazer uma adição em que a gente tem 5 parcelas iguais a 7. E aí você chega aqui e vai somando, porque a gente aprendeu quando estudou a adição, a gente aprendeu que a adição ela é associativa, né? Então a gente pode ir fazendo de 2 em 2 até finalizar. Então 7 mais 7 vai dar 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 7, 28, 28 mais 7, 35. Então executando essa adição, a gente obtém como soma o número 35. Mas observe que eu tenho uma adição bem particular. Eu tenho uma adição que ela tem 5 parcelas, só que essas 5 parcelas são todas iguais a 7, ok? Então, uma maneira de você abreviar uma soma de parcelas iguais seria você utilizar a multiplicação. Mas essa ideia só vai servir para números naturais, tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma adição de 5 parcelas, todas iguais a 7. Aí uma maneira de você abreviar isso seria você escrever o número de parcelas vezes uma delas, ok? Então, quando eu pego o número de parcelas, são 5 parcelas, vezes uma delas, é a mesma coisa de eu estar fazendo uma adição com 5 parcelas iguais a 7. Por isso, 5 vezes 7, ok? Essa ideia, ela encaixa bem quando eu estou trabalhando com números naturais, ok? Então, a multiplicação de 2 números naturais é apenas uma forma de você abreviar uma adição, né, que tem todas as parcelas iguais. Aí um dos participantes da multiplicação vai ser o valor de cada parcela, no caso aqui o 7, e o outro participante indica o número de parcelas. Então, note que para abreviar essa adição, eu escrevi o número de parcelas, que é 5, multiplicado pelo valor de uma das parcelas, que é o 7. E aí, quando a gente multiplica 5 por 7, tem que dar o quê? O valor da soma que a gente encontrou antes, que é o 35. Aí, nesse caso, a gente vai dizer que 5 vezes 7, a multiplicação de 5 por 7, é igual a 35, ok? Então, está aí a operação de multiplicação de números naturais. A gente entende com esse exemplo que multiplicar números naturais é o mesmo que executar adições de parcelas iguais, ok? Aí, entre os participantes da multiplicação, um deles é o valor das parcelas que são iguais, e o outro representa o número de parcelas que eu estou utilizando na minha adição, ok? Então, isso é a multiplicação de números naturais. Agora, vamos ver qual é a nomenclatura que está por trás dessa operação. Então, vamos olhar aqui a multiplicação que a gente acabou de realizar. A gente multiplicou o 5 pelo 7 e viu que dá como resposta 35. Ok? Os participantes lá da multiplicação, né, que são o 5 e o 7, a gente vai chamar de fatores. Então, 5 e 7 são denominados fatores da multiplicação.
O 5 e o 7 são denominados fatores da multiplicação, enquanto que o resultado dessa multiplicação a gente denomina de produto. Aí eu só vou mencionar essa nomenclatura e escrever apenas essa vez, tá certo? Então os participantes lá da multiplicação a gente vai chamar de fatores e o resultado da multiplicação a gente vai denominar de produto. Aí vamos ver mais alguns exemplos. O exemplo B, temos aí uma soma de 4 parcelas iguais a 9, né? Eu posso simplesmente ir adicionando de 2 em 2, devido à associatividade da operação de adição. Então, 9 mais 9 dá 18, mais 9, 27, mais 9, essa vai dar 36 como soma, ok? Só que eu disse que a multiplicação de números naturais, ela é uma forma de abreviar uma adição de várias parcelas todas iguais, né? E de que forma a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso pegando o número de parcelas, que no nosso caso é 4, e multiplicando por uma delas, que é 9. Então, são 4 parcelas iguais a 9, ou seja, é 4 vezes 9. E aí, 4 vezes 9 tem que dar o valor que deu ali como soma, ou seja, 4 vezes 9 é 36, ok? E aí a gente viu que esse 4 é denominado de fator, o 9 também, né? Então 4 e 9 são os fatores e 36 a gente denominou isso de produto. Exemplo C. Agora veja, o exemplo C aparece 5 vezes 0, ok? Se eu for transformar isso em adição, a gente estaria fazendo o quê? Somando o zero com ele mesmo 5 vezes, ou seja, 0 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. E aí, se eu somo várias parcelas iguais a 0, o resultado disso vai dar 0. Então, o que tem que ficar claro aqui é que qualquer número multiplicado por 0, o resultado disso vai ser sempre igual a 0, ok? Então, destacando isso aqui em azul, 5 vezes 0 vai ser igual a 0. Porque a ideia seria o seguinte, se é 5 vezes 0, transformando isso numa adição, ficaria 0 mais 0, mais 0, mais 0, mais um 0, né? Ou seja, eu teria 5 parcelas iguais a 0. Mais 0 na adição, ele é neutro, né? Então, essa adição vai ter como soma o valor 0, que é o que eu disse no produto. Então, fica estabelecido que qualquer número natural vezes 0 vai dar 0. Na verdade, qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar igual a 0, certo? Em particular, no nosso caso, qualquer número natural. Então, 5 vezes 0 é igual a 0 no exemplo C. Outro caso bem particular é esse, 8 vezes 1, ok? Aí 8 vezes 1, se a gente for multiplicar o 8 por 1, isso vai dar igual a 8, ok? E o que é que significa o 8 vezes 1? É como se eu tivesse uma adição envolvendo 8 parcelas iguais a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma adição envolvendo 8 parcelas iguais a 1. Aí, se eu somar esses 8 uns, eu vou obter como soma o número 8, né? Então, aqui vamos estabelecer o seguinte, que qualquer número multiplicado por 1, o resultado é o próprio número. O 1 aqui ele funciona como elemento neutro da multiplicação, certo? 8 vezes 1 vai dar igual a 8, isto é, qualquer número vezes 1, o resultado é o próprio número. E no C, não esquecer que qualquer número vezes 0 vai dar igual a 0. Continuando com os exemplos, letra E. A letra E a gente tem 25 vezes 3, isto é,
seria escrever o 3 25 vezes e somar. Ou se eu pensar o contrário, né? Se a gente ler o contrário, porque a gente vai ver que não importa a ordem, eu posso ler 3 vezes 25 e escrever uma soma de 3 parcelas iguais a 25. Aí isso, quando eu somar, vai dar 75. Só que desse exemplo aí em diante, eu não quero fazer mais, como eu fiz nos exemplos anteriores, usando adições para realizar essa multiplicação, certo? Eu quero já, nesse exemplo, apresentar o algoritmo da multiplicação, que é o que a gente vai utilizar daqui para frente. Porque se os fatores da multiplicação forem números grandes, né, a gente vai demorar muito se for transformar isso sempre em somas. Então, para isso, vamos lançar mão de um algoritmo, assim como a gente fez na adição e fez na subtração, ok? E aí seria o seguinte, a gente tem um dos fatores que é o número 25, e a gente quer pegar o 25 e multiplicar pelo 3. Observe que é como na subtração, o alinhamento tem que ser feito pela direita, certo? Eu coloco os números um abaixo do outro, alinhando sempre pela direita. E aqui eu vou indicar, porque aquele ponto ali ele indica a multiplicação, mas a multiplicação também pode ser indicada por um xizinho, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou usar um xizinho para indicar que eu estou multiplicando. Ok? Então, vamos lá. Aqui, no caso, eu tenho 3 unidades e quero multiplicar por 25. Então, vamos ver logo a parte das unidades. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 5. 3 vezes 5 vai dar igual a 15. Só que aí a gente não coloca 15 ali. A gente deixa o 5 e diz que vai 1. Só que esse vai 1, na verdade, é uma dezena, né? Porque 3 vezes 5 é 15, aí é como se eu tivesse 15 unidades de resultado. Só que 15 unidades eu deixei ali 5 e me sobram 10 unidades. Aí essas 10 unidades eu vou transformar em dezena. 10 unidades é uma dezena, aí eu digo que vai 1. Aí agora eu pego 3, multiplico por 2. 3 vezes 2 dá 6 e o 1 que foi vai ficar 7. Aí, no caso, vira 75, certo? Então, repetindo, 3 vezes 5 dá 15. Aí, a gente coloca o 5 e diz que vai 1. Aí, deixa esse 1 aqui para não esquecer. E 3 vezes 2 dá 6. Somado com esse 1 que foi, dá 7. Aí, eu tenho que a multiplicação de 3 vezes 25 vai dar 75. Ok? Isso é o resultado. Agora vamos tentar entender o que é aquele 1 que vai, né? E por que ele é somado ao resultado que eu obtive quando multipliquei 3 por 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Ok? Então, a multiplicação de 25 vezes 3 resultou em 75 como produto, certo? Então, se eu uso os fatores 25 e 3 e multiplico, eu obtenho como produto 75. Agora, vamos tentar entender os detalhes daquela multiplicação, certo? É claro que quando a gente sabe isso aí, a gente faz sem pensar nesses detalhes, mas é para a gente entender como é que apareceu aquele 7 ali. Então, observe, ó. Eu tenho 3 unidades e vou multiplicar por 5 unidades, foi o que eu fiz inicialmente. Aí 3 unidades vezes 5 unidades dá 15 unidades, mas aí eu deixei apenas 5, ok? E as 10 unidades que sobraram, eu transformei em dezena. 10 unidades equivale a uma dezena, que é aquele 1 em azul ali, ok? Aí o próximo passo, quando eu multipliquei o 3 pelo 5, coloquei 5, que foi 1, é multiplicar o 3 pelo 2. Só que aquele 2 representa o quê?
aquele 2 representa duas dezenas. Então, 3 vezes 2 dezenas, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 o quê? 6 dezenas. Porque eu estou multiplicando 3 unidades por 2 dezenas. 3 vezes 2 dezenas dá 6 dezenas. Aí eu somo com aquela uma dezena que está em azul. 6 dezenas mais uma dezena vai dar 7 dezenas. E de fato o 7 está na posição das dezenas. Aquele 7 tem valor relativo 70, indicando que são 7 dezenas. E portanto dá 75. Ok? Então é isso que está por trás do algoritmo da multiplicação. É claro que quando a gente já domina o algoritmo e faz a multiplicação, a gente não está preocupado com esses detalhes de unidade, dezena, centena. Isso fica automático. Mas como a gente está aprendendo isso, é bom a gente saber o que é que está por trás do algoritmo, ok? É claro que a gente não vai ficar aqui analisando isso todo o tempo, certo? O que a gente está preocupado é executar a multiplicação, certo? Os detalhes eu falei aí nesse primeiro exemplo, talvez fale novamente no próximo, ok? Mas vamos continuar aqui. Letra F, eu quero multiplicar o número 46 vezes 12. Aí vejo que nesse caso não é tão imediato, né? Tá certo? Há quem faça aquilo de memória porque quebra o 12 em 10 mais 2, por exemplo. Aí multiplica o 10 por 46, depois multiplica o 2 e depois soma as duas respostas. Né? Mas aí você vai estar usando propriedades da multiplicação que a gente não estudou ainda. Vamos nos concentrar apenas no algoritmo. Então, se eu pegar 46 agora e multiplicar pelo 12. Então, 46 vezes 12. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui. Eu quero multiplicar 46 por 12 usando o algoritmo da multiplicação. Então vamos lá. O 2 ali são 2 unidades. Vai multiplicar o 6 que também está nas unidades. Então 2 vezes 6 dá 12. A gente coloca 2 e diz que vai 1 para a próxima coluna. Ok? Eu estou pondo 1 em azul ali, que é para não esquecer. Então 2 vezes 6 dá 12. Aí eu digo que vai 1. Aí continuando. O 2 agora ele vai multiplicar o 4. Aí 2 vezes 4 dá 8. E o 1 que foi vai dar 9, né? Então, 2 vezes 4 é 8. A gente soma esse resultado 8 com o 1 que foi. Aí 1 mais 8 dá 9. Então, você vai ter ali 92. Aí, antes de continuar, vamos comentar mais uma vez, né? O que foi que aconteceu ali com o algoritmo, né? O que é que está por trás ali do algoritmo? Veja. Inicialmente, eu estou multiplicando 2 unidades por 6 unidades. 2 unidades vezes 6 unidades, isso dá 12 unidades. Aí, o que é que eu fiz? Eu deixei ali das 12 unidades apenas 2. Aí, me sobraram 10 unidades. Essas 10 unidades eu transformei em dezena. 10 unidades é uma dezena, que é aquele 1 em azul. Aí eu coloquei ele lá na casa das dezenas. Aí quando eu vou multiplicar a próxima etapa, que é o 2 vezes 4, aquele 4 ali, como ele está na casa da dezena, ele indica 4 dezenas. Então, 2 unidades vezes 4 dezenas, né? 2 unidades vezes 4 dezenas. O que é que eu vou ter? Eu vou ter 8 dezenas. Aí eu somo com aquela uma dezena em azul. 8 dezenas mais uma dezena vai dar 9 dezenas. Então, 2 vezes 46 dá 92, ok? Agora vamos ver aquele 1, né? Tem que multiplicar aquele 1. Aí, para poder continuar. Agora observe que aquele 1 do 12, ele está na casa da dezena.
Mas aí vamos continuar multiplicando normalmente, depois eu comento o que está por trás do algoritmo. Então ali eu vou ter 1 vezes 6, isso vai dar igual a 6, né? Aí o resultado fica mais para a esquerda, né? Porque o 1 está na segunda coluna, então 1 vezes 6 dá 6, e 1 vezes 4 vai dar igual a 4. Lembre que aquele 1 em azul a gente já usou, né? E aí ficou aquele número 46, né? Mas aí vamos tentar entender, porque isso não é bem 46, né? Porque está deslocado. Por exemplo, aquele 6 ali, ele está na casa das dezenas e o 4 está na casa das centenas, ok? Então, eu multipliquei 1 vezes 6 deu 6, 1 vezes 4, 4. Encerrou, né? Aí agora eu vou explicar o que é que está por trás dessa multiplicação que eu acabei de fazer. Percebo que o 1 ele está na casa das dezenas. Então, se aquele 1 está na casa das dezenas, a gente tem uma dezena vezes 6 unidades. Então, uma dezena vezes 6 unidades vai dar 6 dezenas. Aí, por isso que o 6 vai ficar embaixo do 9. Ok? Vai dar 6 dezenas. E o 1 de novo, ele é uma dezena vezes 4. Só que aquele 4, ele está também na casa das dezenas. Aí a gente está multiplicando uma dezena vezes 4 dezenas. Aí isso vai dar o quê? Vai dar 4 centenas. Porque uma dezena é 10 unidades. 4 dezenas são 40 unidades. Aí quando eu multiplico 10 por 40, isso dá 400. E de fato vejo que aquele 4 ali, ele está na casa das centenas, né? Porque o 2 aqui, ele está nas unidades, 9 e 6 está na dezena e o 4 está na centena. Então o valor relativo daquele 4 é 400. E o 400 é exatamente o fato de eu ter multiplicado uma dezena por 4 dezenas. Aí isso dá o quê? Dá 4 centenas. Ok? É o que está por trás do algoritmo. Mas, como eu disse, quando a gente está executando as multiplicações, a gente não está pensando nessas coisas, ok? É só o que fica oculto mesmo. E aí, finalizando a multiplicação, o que é que eu devo fazer com esses números que eu obtive aí com essas multiplicações? Agora eu devo somar, tá certo? Eu devo adicionar, melhor dizendo. Então, escrevendo aqui o símbolo de adição para indicar a conta que eu vou fazer, então eu vou ficar com 2, né? Aqui tem 2. Esse algarismo que está faltando ali não põe nada, certo? Então é como se tivesse um 0 ali, tá? Então vai ficar 2. O 9 mais o 6 vai dar 15. E aí eu digo que vai 1. Aqui para o 4, né? E aí 1 mais 4 vai dar 5. E aí o resultado da multiplicação vai ser 552. Então, quando você multiplica 46 por 12, o produto, que é o nome do resultado, né? Vai ser 552, ok? Vamos continuar com os nossos exemplos. Exemplo G, a gente tem aqui o número 123 e quer pegar o número 123 e multiplicar por 25. Aí agora simplesmente multiplicando, certo? Sem comentar o que está por trás do algoritmo. Então, indicando aqui que é uma multiplicação. E aí vamos realizar a partir do 5, certo? Lembrando que o alinhamento é feito pela direita. Então, começando ali com o 5, 5 vezes 3 vai dar 15. Eu coloco o 5 e digo que vai 1. Vai 1 para essa coluna aqui, né? Aí 5 vezes 2 vai dar igual a 10, mais 1 que foi, dá 11. Só que aí eu coloco 1 e digo que vai 1.
vai 1 para onde? Para a próxima coluna. Aí 5 vezes 1 que já está lá dá 5, mais 1 que foi dá 6. Então, isso quer dizer que o 5 vezes 123 dá 615. Aí agora é a vez do 2, certo? Aí o 2 multiplica todo mundo, né? O 3, o 2 e o 1. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Lembrando que o 6 vai ficar abaixo do 2, né? Na mesma coluna do 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. Aqueles 1's em azul a gente utilizou na primeira etapa, certo? E agora o que é que se faz com esses dois resultados? A gente adiciona. Então, fazendo a adição desses dois resultados, a gente vai ter 5. Lembrando que esse espaço em branco aqui é como se tivesse 0 ali. 1 mais 6 vai dar 7. 6 mais 4 dá 10, vai 1. Tá? Vai 1 aqui para a coluna do 2. E aí 1 mais 2 vai dar igual a 3. Então, 123 vezes 25, a gente diz que dá como resposta o número 3075. Ok? Agora vejam, a letra H, o que é que acontece na letra H? As multiplicações de antes, a gente estava multiplicando sempre 2 fatores. E agora ali, aquela multiplicação, ela tem 3 fatores. Aí o que é que a gente faz? A multiplicação, ela é associativa. Então, nesse caso, a gente vai associar 2 fatores daqueles, por exemplo, os 2 primeiros, realizar a multiplicação, depois pegar o produto e multiplicar pelo último fator, ok? Então, inicialmente, vamos realizar a multiplicação do 236 pelo 24. Então, usando o algoritmo, vamos ter aqui o seguinte: 4 vezes 6 vai dar 24, e aí a gente coloca o 4 e diz que vai 2, né? Aí escreve o 2 ali. 4 vezes 3 vai dar 12, mais o 2 que foi vai dar 14. A gente coloca o 4 e diz que vai 1. E aí, finalmente, o 4 vezes 2 dá 8, mais 1. Mais o 1 que foi. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 que foi vai dar 9. Então, 236 vezes 4 dá 944. Agora é a vez do 2, né? Aquele 2 ali que compõe o 24. 2 vezes 6 dá 12. Aí a gente diz que... Coloca o 2 e diz que vai 1, certo? 2 vezes 6 dá 12. Aí vai 1. 2 vezes 3 dá 6. E o 1 que foi vai ficar 7 aqui, né? E 2 vezes 2 dá 4, ok? Repetindo essa parte do 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 6 dá 12, vai 1, tá certo? Esse 1 deixa eu colocar em vermelho e eu vou colocá-lo aqui, ok? Para a gente lembrar. Então, 2 vezes 6 é 12, mais 1 que foi... ou melhor, 2 vezes 6 dá 12, eu coloco o 2 ali, vai 1, que é aquele 1 em vermelho. Aí quando eu fizer 2 vezes 3 dá 6, e 1 que foi 7, né? Aí tem 7 lá e finalmente 2 vezes 2, 4, ok? Aquele 1 é só para lembrar que quando eu multipliquei o 2 pelo 6, eu coloquei 2 e foi 1 para a próxima coluna, ok? Então, agora o que é que a gente faz? A gente adiciona os dois resultados que a gente obteve. Então, aqui a gente vai ter nessa coluna 4, 2 mais 4 aqui dá 6, 7 mais 9 dá 16, vai 1. Aí esse 1 que foi, eu somo com 4, isso dá 5. Então, a multiplicação de 236 por 24
deu 5.664, né? Aí agora o que é que a gente faz? A gente pega os 5.664 e multiplica pelo 15, ok? Aí a gente vai obter o produto daqueles três números. Aí vamos lá de novo, o algoritmo da multiplicação, indicando aqui que é uma multiplicação que a gente está fazendo. O 5 vezes 4 vai dar 20. Eu coloco o 0 e digo que vai 2. Ok? Aí 5 vezes 6 dá 30, mais o 2 que foi 32. Eu coloco o 2 e vai 3. Aí eu faço de novo, 5 vezes 6, 30, e o 3 que foi 33. Eu coloco o 3 e digo que vai 3 de novo. Aí, finalmente, 5 vezes 5 dá 25, com o 3 que foi dá 28. Então, essa primeira etapa, né, que é multiplicar o 5 que está nas unidades, acabou. Agora é a vez do 1. Só que aí, quando eu multiplico o número por 1, dá ele mesmo. Então, 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 6 dá 6, e 1 vezes 5 dá 5. 5.664, né? Isso vezes 10, porque ele está deslocado. Mas aí eu não estou interessado nos detalhes do algoritmo. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é adicionar esses dois resultados. Então, colocando aqui a operação que vai ser realizada agora, o símbolo. Então, aqui, esse espaço vazio é como se tivesse 0. Então, aqui vai dar 0, 4 mais 2 dá 6, 3 mais 6, 9, 8 mais 6 dá 14, e aí vai 1. 5 mais 2 dá 7, mais 1 em vermelho vai dar 8. Então, o resultado dessa multiplicação tem como produto o número 84.960, ok? Esse é o resultado do exemplo H. Vamos ver o exemplo I. Vejam, o exemplo I, ele tem uma multiplicação com 4 fatores. Só que a gente deve olhar os valores de cada fator, né? Porque a gente pode querer fazer as contas e essas contas ser em vão. Observe ali que um dos fatores é igual a 0. E o que é que eu falei? Que qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, se eu tenho uma multiplicação e um dos fatores dela é igual a 0, eu já sei que o resultado vai dar 0, ok? Que é o que acontece ali. Um dos fatores, como ele é igual a 0, aí na hora que eu multiplico, o resultado é igual a 0. Então, fazer as contas ali é desnecessário, certo? Agora vamos estudar as propriedades da multiplicação. Assim como ocorreu lá na adição. A adição a gente viu que ela é comutativa, é associativa, tem elemento neutro. Aí quando foi na hora da subtração, aí eu avisei que não é comutativa, não era associativa, tá certo? Aí esse tipo de coisa vai acontecer também com a multiplicação. Quais são as propriedades da multiplicação? A primeira delas é que a multiplicação é comutativa, certo? Então, a multiplicação de números naturais, ela é comutativa. Dizer que uma operação é comutativa significa dizer que a ordem dos elementos envolvidos na operação, né, a ordem entre eles não altera o resultado daquela operação. Aí aqui a gente vai dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, exemplificando, se você tem, por exemplo, 3 multiplicado por 6, isso é a mesma coisa que 6 multiplicado por 3, ok?
a ordem ali que eu faço a multiplicação não vai alterar o resultado, que em ambas as multiplicações vai dar 18, ok? Observe que quando você faz 3 vezes 6, isso dá 18. E quando você faz 6 vezes 3, isso dá 18 do mesmo jeito, ok? Então, quando a ordem não é importante, você diz que a operação é comutativa. Aí a gente costuma dizer que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. A multiplicação também é associativa. Dizer que a operação é associativa significa dizer que quando você tiver mais de 2 fatores, você pode associar. Então vamos supor que aqui a gente tivesse a seguinte multiplicação: 3 vezes 2 vezes 5, ok? 3 vezes 2 vezes 5. No caso aí, como a gente aprendeu a fazer para 2, né? A gente associa, faz primeiro 3 vezes 2, ok? Aí 3 vezes 2, isso dá igual a 6. E 6, aí o 6, que é o resultado ali do parênteses, a gente multiplica por 5, dando como resultado o 30, ok? Então, quando eu faço esse tipo de coisa, é sinal que eu estou indicando que eu posso associar. A gente poderia escolher outra associatividade aqui. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 2 vezes 5, a gente poderia associar o 2 com o 5. E aí a gente multiplica, deixa o 3 de lado, faz 2 vezes 5 dá 10, e depois multiplica o 10 por 3, que vai dar o mesmo 30. Ou seja, essas duas multiplicações aqui, independente da associação que eu escolha, vai dar o mesmo resultado, ok? Observe que se eu opto por associar 3 vezes 2 e depois multiplicar por 5, se eu fizer as contas, 3 vezes 2 dá 6, aí fica 6 vezes 5, que é igual a 30. Se eu optar pela a segunda opção, né, que é associar o 2 com o 5, eu vou ficar com 3 vezes a associação do 2 com o 5. Aí aqui eu repito o 3, a conta que está entre parênteses, 2 vezes 5, 10, eu realizo. E aí fica 3 vezes 10, que é igual a 30, mostrando que dá o mesmo resultado. Aí, como eu posso fazer esse tipo de associação, eu digo que a operação ela é associativa. Então, a multiplicação ela é comutativa, ela é associativa, certo? Uma terceira propriedade é que ela tem elemento neutro, assim como aconteceu lá na adição. Só que lá na adição, o elemento neutro da adição a gente viu que foi o 0, né? Agora vamos ver o que é que acontece com a multiplicação. A multiplicação ela tem elemento neutro. Aí qual seria o elemento neutro da multiplicação de números naturais? O elemento neutro da multiplicação de números naturais, a ideia seria a seguinte: imagina que você tem um número 5, né, vai multiplicar por esse elemento neutro e o resultado tem que dar o próprio 5. Ora, o único número que eu multiplico por 5 para dar o próprio 5 tem que ser o número 1. Então, o número 1 ele é denominado elemento neutro da multiplicação, isto é, qualquer número que eu multiplicar por 1, o resultado vai ser o próprio número, certo? Se a gente pega outros exemplos aqui, imagine que eu pegue o número 13 e multiplique por 1. 13 vezes 1 vai dar igual a 13. Então, o número 1... Então, o número 1 é o elemento neutro a gente disse que o número 1 é o elemento neutro da
multiplicação. Então já conhecemos aí 3 propriedades da multiplicação. Ela é comutativa, ela é associativa e ela tem elemento neutro. A última propriedade seria a seguinte: ela é distributiva com respeito à adição. Então a quarta propriedade a gente chama de distributividade. Distributividade. Então a multiplicação ela é distributiva com respeito à adição e à subtração também, certo? Então, o que é que significa isso? Imagina que você tem 3 vezes 4 mais 5, ok? Essa conta ela pode ser feita de 2 maneiras. Eu posso ali somar o 4 com o 5, e aí dá 9, e 9 vezes 3 vai dar 27. Ou eu posso fazer o seguinte, eu distribuo, eu multiplico o 3 pelo 4, 3 vezes 4, mais, e depois multiplico o 3 pelo 5, 3 vezes 5. Tá certo? Aí, quando eu faço esse tipo de coisa, eu digo que estou aplicando a propriedade distributiva, isto é, a multiplicação ela é distributiva com respeito à adição. Observe que os dois lados dão o mesmo resultado. Se a gente fizer a conta aqui do lado esquerdo, a gente vai obter 3 vezes 9, né? E 3 vezes 9 vai dar 27. Se a gente faz a conta do lado direito, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. Quando a gente soma 12 com 15, dá 27. E lá 3 vezes 9 dá 27, indicando que o resultado é o mesmo. Tá certo? Isso indica que ela é distributiva com respeito à adição. Mas eu posso dizer também que ela é distributiva com respeito à subtração. Imagina que eu tenha 4 vezes 9 menos 6. Eu posso fazer essa conta de 2 modos, né? Eu posso fazer 9 menos 6 dá 3, 3 vezes 4, 12. Ou eu posso aplicar a propriedade distributiva, isto é, 4 vezes 9 menos 4 vezes 6. Aí, se eu fizer a conta do lado esquerdo, né, a gente repetiria o 4 e faria a conta entre parênteses. 9 menos 6 vai dar igual a 3. Aí note que o lado esquerdo dá 12. Agora o lado direito. 4 vezes 9 vai dar igual a 36, menos 4 vezes 6 vai dar 24. Aí observe que 36 menos 24 é 12. E 4 vezes 3 também é 12. Ok? Indicando que tanto faz eu fazer a conta entre parênteses e multiplicar ou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, as propriedades são essas, certo? A comutatividade, a associatividade, a propriedade do elemento neutro e a distributividade, ok?